Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vim sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação, do tema de hoje é o trecho da live, é o volume 13, trecho 16, 6 de setembro de 1921. Conforme se conhecem as verdades, assim se forma uma nova união com Jesus. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade em sua humanidade, para fazer herdeiras as novas gerações de sua vontade, dos efeitos do valor que ela contém. Estava eu toda no santo querer do meu doce Jesus, e dizia-lhe: meu amor, entro em teu querer, e aqui encontro todos os pensamentos de tua mente e todos os das criaturas, e eu faço coroa com os meus pensamentos e com os de todos meus irmãos em torno dos teus. E depois os unos todos, e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência. E enquanto dizia isto, meu Jesus mexeu-se dentro de mim, e levantando-se disse-me: filha inseparável de minha vontade, como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade e minha vontade. E eu beijo teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu. Então, ele veio se repetir, o que ele fazia na sua humanidade, porque Jesus tinha todos, ele estava na vontade do Pai, obediente ao Pai, e todos os atos que ele fazia, ele tinha todas as almas presentes, todas as almas estavam nele, os pensamentos de todas as criaturas, e ele pegava os pensamentos de todas as criaturas e fazia o ato oposto, oferecendo o nome de todas elas, Então, a vida de Jesus, ele se vê, ele repete a vida dele na nossa. Ele se vê repetir, o que ele fazia na humanidade dele. Então, o que a gente faz, é tudo o que Jesus fazia na sua humanidade. O que ele fazia na sua humanidade, ele dá continuidade em nós. As orações, os atos, o pensamento, tudo unido ali, tudo dentro da divina vontade, E ele pegava, e em nome de todos, ele via o que cada criatura, estava fazendo e iria fazer,
falei, de modo universal, né? Passado, presente e futuro, né? Ele tinha todos presentes, né? E a gente vê lá na vida íntima que ele ficava, né, em muitas conversação com o Pai, essa relação, né? E ele oferecia o ato oposto, ele fazia o oposto e oferecia Pai em nome de todos, então ele pedia perdão, né? E ele oferecia, né, para que aquele ato que ele estava fazendo, né, fosse, né, levado ali os méritos daqueles atos, as luzes, conhecimento, né, para que as criaturas recebessem as graças, né, e pedir o Pai para inspirar, para iluminar, para derramar as graças, para, né, e é tanta coisa que Jesus fazia, né, em sua humanidade, na divina vontade, né, muita coisa. E aí ele se vê repetir a sua vida em nós, né? Ele mesmo repete a sua vida em nós, ele dá essa continuidade, né? Então é muito incrível, ele se sente muito contente, né, de ter essa companhia da criatura, e ele não está, a divina vontade não está mais sozinha, né? Aí ele fala: como estou contente ao ouvir repetir o que ele fazia, né? Ao ouvir repetir, né, o que ele fazia na sua humanidade em a divina vontade, né? E enquanto dizia isto, cobria-me de beijos. Então lhe disse: minha vida, por que gozas tanto e fazes festa cada vez que manifestas outro efeito da tua vontade? E Jesus: tu deves saber que cada vez que te manifesto uma verdade a mais sobre a minha vontade, é uma união a mais que forma entre tu e eu e toda a família humana, o vínculo, né? Meu Deus, essa conexão, essa intimidade, essa proximidade, né? Uma relação muito íntima, né? Que cada vez mais se conhece. Não é uma relação assim distante, não é algo desconhecido, não é algo estranho, né? Porque, né, as pessoas não conhecem, a gente sabe, né, que o ser humano, né, não tem conhecimento de Deus, acha que conhece, mas não conhece, não tem ideia, né, do que Deus faz, do que Deus está fazendo, o para quê, né, o motivo que Ele está fazendo, né, o que Ele está fazendo no mundo, né, a justiça dele, o amor, não conhece, né, então cada vez mais que Ele manifesta a sua divina vontade, cada vez mais que o homem conhece, né, tem um conhecimento de Deus, né, é muito incrível porque estreita, né, fica uma relação próxima, não é uma relação distante, né, porque o homem está distante, né, está naquela vida desconectada com Deus, distante, né, uma relação muito superficial o ser humano tem para com Deus, né. Não conhece, é como a gente estava falando na live, ele está tão próximo, é tão próximo que é a novidade que ele vem trazer, que a humanidade não tem noção, ciência disso, né? É uma novidade, como a gente fala, uma novidade que não é novidade, né? Porque pela falta de consciência que a gente não tem, né? Que a maioria não se tem essa consciência, né? De que Deus não nos deixou, né? Porque assim, vem na redenção, né? Jesus veio, nos salvou, Ele nos redimiu, né? Nos livrou da morte eterna. Então, a pessoa só entende isso. Então, ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e ele está lá no céu, né? E a gente está aqui vivendo a nossa vida. Então, assim, tem essa individualidade, né? As pessoas não conseguem entender, por mais que a gente vê que fala na igreja, a Santa Eucaristia, Jesus está na Eucaristia, está lá no Santíssimo Sacramento, ele está aqui, está na igreja. Mas as pessoas, elas, assim, é uma teoria que elas não vivem isso na prática. Elas sabem na teoria, mas elas não vivem isso, sabe? Ela não pratica essa verdade, né? Elas não tomam posse dessa verdade, não tomam consciência disso, né? Por mais que ele esteja, né, na Eucaristia, no Santíssimo, né? Na Santíssima Eucaristia, mas não tem, ainda assim, ele está distante, né? As pessoas na prática têm uma relação de um Deus que ele está aqui, mas parece que ao mesmo tempo não está, né?
E assim, né, com a redenção parece que as pessoas, né, não sei, não sei o que se passa, realmente é muito difícil da gente falar, né? É muito difícil da gente falar o que se passa na cabeça, né, do homem, assim, né, na sua vontade, é muito difícil. Mas, assim, o que eu vejo, né, o que eu entendo, assim, é que as pessoas, essa relação distante de Deus, literalmente, né, é como se elas entendessem assim, pronto, né, Ele nos salvou, nos redimiu, fomos salvos, né, e agora nós temos que vir fazer cumprir os mandamentos, as leis, para que a gente, né, vá para o céu, conquiste a salvação, que a gente não se condene. Ponto. Né? Então, só isso. Cumprir um preceito, cumprir a lei, né? Mas sim, assim, não tem assim um cumprimento dessas leis por amor a Deus. Né? Não é um cumprimento dos preceitos, não é ir para a igreja, como a gente está falando, né? Vai para a igreja ali, a pessoa totalmente só para cumprir um preceito, né? Mas não está ali, né? Por Deus, não está naquela relação por Deus, não tem aquela, não é por uma proximidade de relação de pai e filho, né? Então não está ali, mas está distante, está para cumprir um preceito, virou um hábito, uma cultura, uma rotina, né? Então não tem relação, né? É uma vida assim individualista mesmo, a gente vê, né? Que não tem essa unidade que a divina vontade, né? Essa vida com Deus traz, né? Desse conhecimento que a gente está tendo, né? Que Deus não é separado de nós não estamos separados dele. É uma unidade, né? A vida de união, né? Como ele fala aqui, ó, de união, né? Onde eu formo entre eu e tu e com toda a família humana, ele não está separado. Então é uma novidade, não é novidade que as pessoas não entendem, acham que ele está separado. Tem uma separação aí, né? Literalmente assim, né? Realmente, né? O homem, a alma, ela fica separada, né? Assim, de Deus, assim, essa questão de vontade, né? Porque fica cada um por si, cada um toma suas decisões e não busca Deus, não procura Deus, né? Ali, não tem essa comunicação com Deus de procurar saber o que Deus quer. Qual é a vontade dele? O que é o melhor, né? Que caminho seguir? O que é certo fazer? Não busca Deus, né? Então toma suas próprias decisões. É assim que eu acho que é. E o ser humano é muito, muito individualista, né? Então por isso que não vive na prática mesmo, na vida, o que se vê na teoria, né? Porque a gente, né, como eu falei, sabe que, né, Deus está presente, né? Através da Eucaristia, né? Elas têm essa noção de que Deus está presente mais pela Eucaristia, mas não tem ciência, né, dessa presença de Deus constante, né? Que Ele está realmente presente em todas as situações, em cada coisa que nos acontece, né? Então elas separam muito. Deus está trazendo essa novidade, né? Nos conhecimentos da divina, através desses conhecimentos da divina vontade, ele traz esse conhecimento, essa ciência de que ele nunca nos deixou, literalmente, nunca nos deixou. Ele não está ali só na Eucaristia, né? Ele não está aqui no meio de nós só na Eucaristia, que é isso que a maioria entende. Não, ele está realmente, ele não nos deixa, né? Ele subiu aos céus, né? Corpo, alma, tá lá sim, mas ele ao mesmo tempo ele está bilocado aqui. Ele não nos deixou, a gente não vê ele, não vê visivelmente, realmente o corpo dele subiu ao céu, né? A gente não vê visivelmente, mas espiritualmente ele está aqui, a gente só não vê, né? Mas ele está, ele nunca nos deixou. Ele subiu ao céu, mas ele continua aqui, né? Então é bem difícil as pessoas tomar essa consciência, né? E relacionar isso, né? Então se a pessoa não tiver na divina vontade, não ter esses conhecimentos, ela não consegue assimilar isso, né? Vincular, entender esse vínculo, essa união que não se separa, não tem dissolução, separação. Jesus, quando subiu ao céu, não houve um rompimento. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, abrir os caminhos para voltar nessa união, né? Então, a redenção é justamente isso que Jesus traz, né? No livro do céu, esse entendimento, que foi muito pelo contrário, a redenção, né? A final da redenção foi fazer esse retorno de relação, de vincularidade, né? Do humano entender essa união, porque realmente nós estávamos separados, né? Mas só que essa separação acabou, não existe mais, né? A gente pode ter esse retorno de vida, de vincularidade, de união com Deus, né? De ser essa morada disso, porque foi que a gente foi criado para ser morada divina, né? Para ter uma vida com Deus, uma vincularidade. Não tem, nós somos a família humana. Então que Jesus fala em muitos textos do céu, da família humana, como ele fala dessa aqui. Nós somos uma família que estamos todos conectados um com o outro, né? Não só, né, o homem, né, assim, a criatura ali. As almas estão conectadas, mas em toda a criação. Não tem separação, nós estamos tudo unidos e conectados, vinculados, né? E tudo enxertado em Jesus, vinculado, né? Meu Deus, é muito incrível. Se a gente for parar para meditar, meu Deus, uau, é muito incrível. Então não tem separação, não houve um rompimento, porque Jesus foi ao céu. Muito pelo contrário, aproximou, abriu, né, esse caminho, né, para uma intimidade, uma aproximação que antes não se poderia ter por causa do pecado original, né? Então Jesus na redenção veio retirar essa interferência, né? Veio trazer os remédios e retirar essa interferência que estava tendo, né? De ter essa relação com Deus. Mas aí veio a redenção, né? Como Jesus veio, é todo um processo, né? Primeiro as pessoas teve que conhecer a redenção que ele fez na sua humanidade. Mas só que agora chegou o tempo das pessoas aprofundar mais esse conhecimento, né? O que é a redenção? Vai muito mais além. A finalidade da redenção, porque a redenção, como a gente já sabe, é um meio, mas a maioria ainda não entende isso, né? Essa informação elas não ainda compreenderam que a redenção não foi o fim, mas foi um meio para chegar ao fim, ao propósito de Deus, que foi o plano para retornar ao plano original, né? E aí, outra novidade, assim, que eu fiquei pensando, nessa questão da união, que não é novidade, porque a gente vê também outra coisa, como tem, né, isso que eu falei dessa relação, né, de que Deus não houve um rompimento com Deus, foi por isso que Ele está presente, né? E não é só na Eucaristia, é na nossa vida. Ele se importa, ele está presente em cada detalhe, ele tem o dedo de Deus em cada coisinha que nos acontece. Em cada coisa, em cada ato que a gente faz, tem o dedo de Deus. Ele está presente em nós e, né, em tudo que nos cerca. Ele está constantemente nos amando, se comunicando conosco, né? Somos nós mesmos que não presta realmente atenção e não vê, não ouve, né? Então, se a pessoa não tiver um conhecimento de Deus, uma relação mais íntima com Deus, né? Não tiver esse entendimento de união, de vínculo, de estreiteza com Deus, de entender que Ele não está distante, mas Ele está muito, muito colado, né? É que nem aquele trecho que a gente meditou, né? Que a Luísa viu Jesus bem colado nela, né? O rosto coladinho dela, bem coladinho, coladinho. Ele tá assim, não é só com isso, né? Ele está assim conosco, coladinho, 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 coladinho. Mas ele não perde a gente de vista de jeito nenhum. Colado, e ele quer estar coladinho conosco, né? Ele não quer, né, ficar distante de nenhum de nós, ele nos ama demais. Ele quer estar assim coladinho, assim com muita coisa. Ele quer, né, que a gente entenda que ele está coladinho, coladinho. E ele faz questão mesmo, dizer assim, de perder tempo com coisas que a gente acha que ele não vai perder tempo. Então, assim, é a alegria dele de perder tempo conosco, né? Essa é a realidade. Ele se importa e nos ama muito, né? E quer realmente conversar conosco. Ele fala lá na vida íntima, ele quer, o prazer dele, a alegria dele, né? O que ele mais quer é ter essa comunicação,
né? Ele não quer estar sozinho, ele quer conversar conosco, ele quer derramar os bens da sua felicidade, da sua alegria, né? Quer revelar, né? Quer falar os seus segredos, quer falar tudo que ele fez, tomar conhecimento de tudo que ele fez, que ele está fazendo, né? Então, meu Deus, é uma alegria, né? Esses conhecimentos, né? Que mudança que é, que paz que alegria que é, apesar de todas, né, as coisas que acontecem, mas ainda assim é uma paz perene, uma alegria, apesar de, né, é muito incrível essa relação, essa proximidade. Nossa, eu sinto Deus assim tão próximo, tão real, que parece que é palpável, parece que eu vejo Ele na minha frente. Tão real que é isso. Nossa, é muito incrível, né? E a gente fica sentindo uma dor, às vezes, né? Sentimos dor, né? Que é a dor dele, que é o que ele mais quer que todas as almas tomem essa ciência, que não é para um grupo seletivo, não é para um, para outro, é universal. Não é uma coisa individual que é só para alguns. Como muitos acreditam, essa questão de união com Deus, que é outra coisa que é uma novidade que Jesus está trazendo de conhecimento, que não é novidade, que já está na igreja, que a gente vê pela vida dos santos, né? Este exemplo de vida de união. E aí a gente vê, a gente sempre escutou essa vida de união com Deus na igreja, né? Através da vida dos santos, né? A gente, né? Através das sete moradas, né? De Santa Teresa, né? De Dávila, a gente vê que a gente sempre viu isso, essa questão da vida de união com Deus, né? De ser transformados ali, né, em Jesus e ser Jesus. A gente já escutou isso, né? Sempre trouxe, né? Essa preparação, né, que Jesus já estava fazendo através da vida dos santos, para a gente entender essa vida de união. Mas aí é a mesma coisa que eu falo com a relação, né, de Deus estar presente, que as pessoas só entendem na forma teórica, mas na prática elas não vivem isso, não entendem isso. É a mesma coisa com essa questão da união, né? Porque a gente já escuta na igreja através da vida dos santos, né? De tudo que foi deixado, né? Escrito. Mas se a pessoa não vive isso, elas não entendem, né? Ela vê essa vida de união, né? Como algo assim que é para alguns. É só para alguns, mas não é, né? Então Jesus está trazendo esse conhecimento, essa novidade, né? Para que as pessoas entendam que não é só para alguns, não é só para alguns santos, né? Assim como a gente vê que muita gente não busca, né, a santidade porque acha que é difícil, que é algo muito assim distante, que é só para algumas pessoas, não é para todos. Então as pessoas não buscam mesmo a santidade porque acham que é algo muito seleto, mas não é. Então é um outro conhecimento que Jesus também está trazendo em meio a todos os conhecimentos dentro da divina vontade, do Cristo da divina vontade, né? É uma das coisas de diferença que a gente descobre, né? Uma coisa que já estava na nossa cara e a gente não tomou consciência e entendimento, né, dessa vida de união com Deus e estreiteza, né? Que não é só para alguns, é universal, é para todos. Essa vida de união com Deus, de ser esse outro Jesus, essa estreiteza, não é só para alguns, é para todos. Este dom é para todos, né? E esses conhecimentos traz essa ciência para a gente, né? Que essa santidade, essa vida com Deus não é só para alguns, né? Que todos podem alcançar essa vida, essa relação com Deus, né? Só basta querer, só basta se dispor, né? Que Deus vai trabalhar na alma e deixar Ele trabalhar, né? Dar essa liberdade para Ele, porque Ele vai trazer, né, todos os conhecimentos necessários para formar essa vida, né? E é como Ele falou, né? Cada vez que Ele manifesta, né, a sua vontade, o efeito, meu Deus, é uma estreiteza a mais, né? É uma união, né? É uma proximidade a mais, uma intimidade cada vez mais profunda, cada vez mais essa forma, né? Essa união entre a alma e Deus, né? E não é só, é isso que eu tô falando, e não é só com uma, né? É toda a família humana recebe esse bem, essa estreita, é toda. Então não é,
né? E é outra coisa que, né, precisa se tomar ciência, que a gente já vê na igreja se falar isso, né? Em todas as igrejas, assim, desde que foi praticamente ali, né? Desde os primeiros, desde Jesus ali, mas só que ainda as pessoas ainda não tomam ciência, né? Muita coisa só ainda está na teoria. Muita coisa a gente já escutava na igreja, mas a gente não tomou posse disso, né? Não tomou posse porque o ser humano em si, né, pensa de forma individualista. Né? O ser humano em si mesmo é muito individualista, muito materialista, individualista, né? E Jesus vem mostrar pra gente totalmente o oposto, né? Vem trazer essa novidade, esse conhecimento, e a gente entende que é totalmente o oposto. Nós não estamos separados, né, um do outro nem de Deus. Nós estamos em união, numa vincularidade, estreiteza com Deus. E essa relação com Deus é para todos, não é só para alguns, né? Foi conquistado, tudo que Jesus fez foi para todos, né? E tudo que ele conquistou, os méritos, os bens, ainda tá tudo suspenso. E ele quer dar tudo isso, né? E a humanidade ainda não recebeu todos esses bens que estão suspensos, que ele conquistou na redenção. Ainda não foi, não chegou ainda a receber, as pessoas tomar lá nem um terço, assim, nem meio, sei lá, muito pouco. Tem muito o que de bem ali que foi conquistar, que Jesus conquistou, os méritos, os bens na redenção. E que as pessoas não tomam posse, porque, né, desses bens, dessa herança, né, por falta de conhecimento. É através do conhecimento que a gente vai receber todos esses bens, essa herança que Jesus conquistou para nós, né? Então, a forma de receber tudo isso que está suspenso, né, é através do conhecimento, né, de Deus, o conhecimento da divina vontade que a gente vai receber, né? Todos esses bens que está guardado, né? Suspenso que o homem ainda não recebeu. Não recebeu ainda, né? E aí ele continua, deixa eu ver. É uma união maior, um vínculo mais estreito, né? O ati-intra de Deus, né? De entender a Deus, o pensamento de Deus. É uma intimidade muito grande, né? É o maior participar na minha herança, né? Então a pessoa não vai ficar só na superfície, como a gente está falando, é mergulhar mesmo, é no profundo, é participar da herança do que ele conquistou, que ainda, né, a maioria não está ainda, não tem esse vínculo maior, essa participação maior da herança de Deus, não tem. E ele quer dar, não é incrível esse Deus, né? Ele só quer dar, só dá, né? Toda essa herança, todos os bens que ele conquistou, que as pessoas não conhecem, né? Que ele vai falar mais embaixo no trecho, né? Que tem um pai que é riquíssimo, que tem muitos bens, e os filhos não conhecem esses bens, essa herança toda, né? E através do conhecimento ela vai, né? Do conhecimento da divina vontade, a gente vai conhecendo todos esses bens conquistados, toda essa herança, e quanto esse pai é riquíssimo, quanta coisa tem guardada de herança para os filhos, e eles não sabem, né? Que vai falar mais embaixo aqui. E conforme as manifesto, né? Então, conforme eu comunico, né? Conforme eu manifesto, formo, né? A palavra criadora de Deus, né? Conforme ele manifesta a sua palavra, o seu conhecimento, né? Aquela palavra cria na alma. É a palavra criadora de Deus, né? Formo a escritura da oferta de alimentos. Então a alma recebe, né? A palavra de Deus que cria na alma, quando ele manifesta um conhecimento, é para formar, é para criar. Não é para, né, se perder e jogar ao vento. Né? Quando ele comunica, ele quer criar, né? E através dessa criação vem os bens, os efeitos, né? Dessa palavra criadora, e os bens que vêm dessa palavra formado na alma, né? A oferta de alimentos, e vendo os meus filhos mais ricos e tomando parte na herança. Então aí a alma recebe o bem que ele
os bens, as heranças, que tudo foi conquistado bem, né? Toda a herança, os bens, né? A felicidade, tudo que Deus tem e tudo que foi conquistado, né? Cada vez que Ele comunica, Ele derrama esses bens que estão suspensos, né? E as almas não receberam ainda, né? Sinto novos contentes e faço festa. Acontece-me a mim como a um pai que possui muitas posses, mas estas posses não são conhecidas pelos filhos. Então, assim, né? O homem ainda não conhece essas posses, não conhece. Mas essas posses não são conhecidas pelos filhos, não conhecem o que Deus conquistou, essas posses, essa herança que esse pai tem, né? Estão muito ainda na superficialidade, muito presos na redenção, né? Muito além, é só isso e pronto, e vai muito além, né? E Jesus quer comunicar, né? Essas verdades, esses conhecimentos para poder dar esses bens, né? Tudo que Ele quer, né? Assim que não sabem que são filhos de um pai tão rico, só. Já pensou, né? Tá ali, tem relação com o pai, uma relação, vamos dizer assim, tá na casa do pai, mas não conhece o pai. Então não sabe quem realmente é o pai, né? O que se passa no pensamento, não tem conhecimento do pai e por não estar morando na casa do pai, mas não sabe da riqueza, né? Das riquezas do pai. Não conhece, não tem intimidade com o pai, né? Então não tem conhecimento dessa riqueza toda, né? São filhos de um pai tão rico. Então é como eu falo, né? É muito assim, conhecimento muito superficial, né? A gente sabe, né, da grandeza de Deus, né? A igreja sabe, né, da imensidão de Deus, mas não sabe que são filhos de um pai tão rico. É muito incrível porque não toma ciência, sabe, mas não toma posse disso, né? E Jesus quer que a gente tome posse dessa verdade, né? Que muita coisa já foi revelada, mas as pessoas estão muito dispersas e distraídas, né? E aí não tem como tomar posse, né? Estão muito para fora, né, de si, né? Então não tem essa relação, essa comunicação, então, né, não tomaram consciência, porque a verdade está aí, mas as pessoas não estão enxergando, porque muita coisa Jesus já revelou, muita coisa a gente vê aí nas místicas, né? Todas as verdades que tem na igreja, na Bíblia, né? Dá pra gente ver, né? Muita coisa ele comunicou, mas que as pessoas não enxergam, né? Porque a maioria ainda está com os olhos da alma fechados. Então, né? Estão muito para fora, estão tendo muitas interferências ainda, muitas distrações, muito eu. Então elas não sabem, né? Elas vamos ler, ver, mas assim, vão ver assim que, eu não sei dizer, né, mas que não, realmente que não toma, assim, é um ver muito, não sei nem explicar a palavra, porque é isso que Jesus me mostra, a verdade está estampada na cara. Ele já revelou tanta coisa em toda a história da igreja, tantas verdades, tanta coisa, mas o homem não tomou ciência, não tomou posse dessas verdades, né? Elas acham que é uma coisa muito impossível, que é para poucos. Todos esses bens, essa herança é seletiva, é para alguns, né? Para alguns que Deus ali vem para, né, para uma missão que alguns, né, vão ter, e aí Deus derrama esses bens para essas almas que vai ter uma missão específica, mas não é para todo mundo, né? Então, assim, os filhos não conhecem, não sabem que são filhos de um pai tão rico, não sabem, né? Não tem ciência disso, não tomam posse, não vivem essa verdade. Tá faltando viver, porque tá aí, as verdades estão aí, mas ainda não vivem, né? A humanidade ainda está na teoria, não está na prática, vivendo toda essa verdade que já foi revelada, que foi depositada na igreja, né?
Agora, vindo o pai, os filhos, a idade mais velha, então já estão crescidos, né, maduros no conhecimento, né, é isso que eu entendo assim. Agora, vindo o pai, os filhos, a idade mais velha, estão assim no crescimento do conhecimento, né? Estão amadurecendo. Então, dia após dia, lhes vai dizendo que possui tal e tal. Então, a gente vê, né? Se a gente for parar para ver toda a história, assim, né? De tudo que Deus foi no longo da história, né? Nos séculos, Ele foi ali respeitando o tempo, não falando que Deus não faz violência. Então, a gente foi vendo os tempos, Ele revelando aos poucos. Essa é a verdade, né? Foi amadurecendo, foi preparando as almas em toda a história para revelar essa verdade, né? Para fazer o homem tomar, para amadurecer as almas, né? Fazer as almas crescerem, amadurecer. Então ele estava assim, eu vejo assim que Deus ele estava nos alfabetizando novamente, né? Então teve que fazer todo aquele processo de alfabetização, né? Pois nós éramos muito crianças e não entendíamos a linguagem ainda de Deus. Então ele teve que nos alfabetizar no idioma divino, teve que trazer as informações aos pouquinhos, ao gota a gota, como a gente meditou essa semana. Ele veio trazendo gota a gota, porque é imenso, né? É muito conhecimento, é muitas verdades. Então ele veio trazendo toda a história da igreja, né? Ao longo dos anos, dos séculos. Ele veio trazendo esse gota a gota para a igreja, né? Amadurecendo as almas, dispondo as almas para chegar a esse momento desse conhecimento mais profundo, né? De viver na prática essas verdades, né? Então ele veio preparando, né? Veio amadurecendo, a gente foi passando de série, né? Foi sendo alfabetizados, fomos passando pelo ensino fundamental, né? Ali na escola, né? Divina, né? Então a gente foi passando, né? No ensino, né? No primário, fundamental, ensino médio, né? Então amadurecendo. Então tá aqui. É como ele tá falando, agora vindo o pai. Os filhos da idade mais velha estão amadurecidos, né? Vamos pensar assim. Ó, dia após dia lhes vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Então o pai vai revelando, vai manifestando esses conhecimentos no gole, nas gotinhas, né? No gole em gole ele vai trazendo esses conhecimentos. Aí os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com um maior vínculo de amor em torno do pai. Então, eu vejo muito isso, né, assim, através desse conhecimento, né, quando eu conheci a Divina Vontade, né, o dono da Divina Vontade é o livro do céu, e é desse jeito, é uma festa, e é uma festa que a gente faz em cada luz, né, cada manifestação divina, né, no conhecimento que ele vem trazendo a cada dia, a cada meditação que a gente faz, né, cada conhecimento que ele nos traz, que ele manifesta. Meu Deus, quando a gente toma esse conhecimento, a ciência dessa verdade, que a gente até então estava ali, mas a gente não via, é uma festa que a gente faz. Ele vai trazendo gole em gole pra gente, não só para a igreja, tô falando uma versão, mas a gente vendo assim, né, na divina vontade, né? É a gente que está vivendo na divina vontade, né? A festa que a gente faz, né? Em cada verdade, em cada conhecimento, né? Os filhos fazem festa ao ouvir, né? E se estreita, né? Então, essa vincularidade aumenta ainda mais. Essa estreiteza, esse vínculo de amor. E a gente, meu Deus, ama, né? Ama o que Deus fez, o que Deus está fazendo, né? Louva e agradece a Deus, né? É muito incrível, né? E esse vínculo de amor, né? Então, esse amor vai crescendo na alma. O próprio amor de Deus que ele vai depositando, vai crescendo. E a alma, né? Com esses conhecimentos vai correspondendo ao amor de Deus. Então ele já não está mais amando só, né? Então já está tendo esse reconhecimento, essa gratidão, conhecimento, ciência, né, do amor de Deus, e corresponde a esse amor de Deus, né? Então, né, e vai aumentando, o vínculo vai ficando maior de amor, né? Este o pai, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior e diz-lhe: tal província minha. Depois estava então, meu Deus, já pensou?
Então, olha o prazer de Deus, a alegria de Deus. É quando Ele manifesta a verdade, Ele vê, Ele, o Pai, nossa, eu fico imaginando, né? Deus assim, Ele manifesta pra gente e Ele vê a nossa reação, a nossa alegria, a nossa, que a gente até se emociona, né? E agradece, Ele vê, né, ali o efeito, né, dessa manifestação dele. E ele fica, né, todo orgulhoso, pode ser mais, né, olha, isso aqui também, isso, então aquele prazer de comunicar, aquela alegria de comunicar, ele precisa saber mais, preciso dizer que aquela província também é minha, meu filho precisa saber que aquela terra é minha, então o prazer e a alegria dele, né, de derramar essas verdades, de comunicar, né, toda essa herança, esses bens que tem que os filhos não conhecem, né. Então eu fico imaginando assim, né, essa alegria de Deus ao comunicar, né. Tal província é minha, depois tal reino. Os filhos ficam encantados e não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filho de tal pai. Nossa, é verdade, meu Deus do céu. A gente se sente assim, afortunados, né, sem merecimento nenhum. Né? Meu Deus, que pai, que Deus é esse, né? A gente se sente assim, meu Deus, que amor esse que você tem por nós, que afortunados somos, né? Que agraciados, né? A humanidade é, porque Ele nos criou sem, sabe? Ele nos deu a existência e nos acumulou de tanto bem. Meu Deus do céu, a gente fica assim, sem saber nem até o que falar, a gente não sabe nem o que falar. De tão agraciado que somos e as pessoas não percebem, não vê, né, o quanto somos afortunados, enquanto, né, somos agraciados, abençoados por existir. É como Jesus fala, por mais que a gente não tivesse sido redimido, ainda assim a gente deveria agradecer a Deus só por existir, só por a gente conhecer esse Deus. Esse privilégio é um privilégio de conhecer esse Deus, de conhecer a sua grandeza, tudo, a sua potência, o seu poder, as suas qualidades, só de conhecer, existir para conhecer esse Deus, né? Só isso a gente já deveria agradecer, por mais que a gente não fosse, se a gente não tivesse sido redimido, a gente ainda assim deveria agradecer, porque, meu Deus do céu, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado por ter nos dado a existência, meu Deus do céu, porque é uma alegria demais conhecer tudo isso e fazer parte de tudo isso. Meu Deus, eu não sei nem o que falar, sabe? De tão afortunado, a gente realmente fica encantado, né, com esse Deus. E a gente ama cada vez mais esse Deus, né? Meu Deus, como somos afortunados, é só isso que eu consigo dizer, sabe? Somos muito abençoados, afortunados de ser filhos deste Pai. É tão generoso, tão bom, tão bondoso. Meu Deus, Ele é muito bom, muito bonzinho, tá? Então ele continua aqui. Mas o Pai não só faz conhecer suas posses aos filhos, senão que os constitui herdeiros de seu bem. Olha isso, gente. Né? E a gente fica assim, meu Deus do céu. Né? A gente sabe que a gente não é merecedor, a gente não fez nada para merecer tudo isso. Meu Deus, mas se não, além de conhecer essas posses, né? Meu Deus, somos herdeiros disso. Né? Que Ele nos constitui herdeiros, filhos, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de tudo isso, meu Deus, né? Ser herdeiro, participar de tudo isso. É grande demais, Deus. Nossa, Deus merece todo o louvor, toda a glória, todo o agradecimento, porque, meu Deus, isso é grande demais. Participar dessa alegria, dessa vida com Deus, relação com Deus, intimidade com Deus, de conversar com Ele, de ter a vida, nossa, e depois daqui, de encerrar a nossa vida aqui, neste exílio, a gente passar toda a eternidade com esse Deus maravilhoso, meu Deus do céu. E por isso a gente consegue até entender a dor de Deus, a gente tem essa dor de Deus, porque muitas almas não entendem isso.
tomar consciência, meu Deus, de quantos somos afortunados, abençoados. Meu Deus do céu. Ele nos constituiu herdeiros de todo esse bem muito grande. Muito grande. Assim me sucede a mim. Até agora fiz conhecer o que fez minha humanidade. Que sua humanidade fez, né? Ele na sua humanidade, a salvação das almas, que ele fez, né? Os milagres, tudo mais, né? Tudo isso ele fez conhecer. Né? Essa parte das pessoas já conhecem bem, né? Que Jesus fez. Né? As suas virtudes, suas penas, que ele sofreu, né? Para me salvar. Para constituir a família humana herdeira dos bens de minha humanidade. Né? Mas agora quero ir mais além. Quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade. Né? O para quê de cada coisa, minha conhecer minha vontade. Em cada ato esse que agora vocês conhecem, que eu fiz na minha humanidade, os milagres, as minhas virtudes, as penas, a minha vida pública, tudo que eu fiz. Agora vocês vão conhecer, eu quero que vocês vá além. Olha só que Deus é esse, meu Deus. Precisava disso. Ele precisava também, não precisava. Mas ele quer. Meu Deus do céu. Sabe, se for para pensar, não tinha necessidade. Pra quê? Se a gente for para pensar, né? A gente não merece isso, né? Somos merecedores. E, meu Deus, olha só, ele quer ir além. Olha só como ele quer essa intimidade, que a gente conheça, ter uma relação com ele, esse vínculo maior. Né? Eu quero ir além agora, eu quero que ele saiba para quê. Não precisava ele estar dizendo, é como se precisava ele estar dando essas satisfações pra gente. É como se estivesse dando satisfações da sua vida. Ele precisava dar satisfação do que ele faz e deixa de fazer? Ele não precisava. Mas olha só que Deus é esse. Né? Ele não quer nos deixar assim, como a gente estava conversando. Ele não deixa a gente com dúvidas. Ele não quer deixar a gente no escuro, assim, sem saber. Né? É incrível que ele nos comunica, ele sempre traz essa clareza, ele não quer que a gente fique com nenhuma dúvida, né? E que a gente tome posse dessas verdades, e ele vem nos comunicar. E além, né, do que ele está fazendo, para que ele precisava dizer, para que ele está fazendo, né? Se a gente for parar para pensar, se ele não quisesse, ele não precisa dizer nada disso, mas ele quer. A dizer cada detalhe do movimento dele. Além exteriormente, né, que a gente conheça, mas o mais importante, interiormente, o para quê, o motivo, a finalidade, cada detalhe. É muito incrível, né? Muito fofo, eu fico assim. A gente fica bobo, né? Acho que quem ouve assim, que vamos dizer assim, tá caindo assim pela primeira vez escutando os vídeos, vai ficar dizendo, nossa, que exagero, né? Nossa, vocês, eu acho que vocês são mal. Mas, gente, a gente só sabe quem tá vivendo, né? É muito difícil pôr em palavras e é difícil realmente de assimilar, entender isso, né? Quando a pessoa não tá vivendo, né? Muito, mas a gente só entende quando quem tá vivendo mesmo, né? Meu Deus, isso é muito grande, né? A gente entende o que Deus está falando, é difícil pôr em palavras dessa grandeza, que tudo que Deus está dizendo aqui nesse trecho, desse amor de Deus. E, meu Deus do céu, dessa bondade dele, é muita bondade, né? Ele praticamente, eu estou te dando satisfações da minha vida. E a gente fica assim, eu não devo satisfação a ninguém. Eu não tenho que estar dizendo nada para ninguém do que eu estou fazendo da minha vida, né? O ser humano pensa assim, mas olha só Deus como é totalmente diferente. Ele quer dar satisfação. Ele não precisa. Ele é Deus, né? Se eu parar pra pensar assim, e nós somos as suas criaturas, né? Ele é o nosso Criador. Ele não tem que estar satisfazendo o que ele faz, eu deixo de fazer, mas ele quer dar. Ele quer que a gente conheça cada pensamento dele, ele quer dar satisfações que se dá com isso, só que esse Deus é bondoso, né? E ele não quer, né, fazer violência conosco. Ele não quer deixar a gente sem saber o que ele está fazendo, muito pelo contrário, né? Ele quer que tudo fique às claras, à luz, né? Do que ele está fazendo. Ele quer que a gente participe, entenda,
que a gente esteja junto ali no que Ele está fazendo. Nossa, esse Deus é demais, não sei nem mais o que dizer. Eu não sei mais nem o que dizer, né? Encontrar palavras para falar, né? Quero fazer-lhes conhecer o que fazer minha vontade e minha humanidade, para constituir herdeiras de minha vontade. Não é uma só vontade, ser herdeira da vontade de Deus, né? Dos efeitos dessa vontade, do valor que ela contém às novas gerações. Por isso, seja atento em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, né? Então, não perca nada do que eu estou te manifestando, deixa passar batido, né? Ficar atento, né? Para não perder nada dos efeitos do que ele está se manifestando. E desse valor, né? Tomar essa ciência, essa consciência do valor, né? Para que possa ser fiel relator, né? Era o que a gente estava falando, relatar, comunicar, partilhar, né? Fazer conhecido. É isso que Deus quer de nós. Ele nos manifesta essa verdade para que a gente possa ser um fiel relator, né? É relatar com consciência no que a gente está vivendo, é vida, não é teoria, é vida. As pessoas têm que entender, não tem que sair da teoria, né? O mandado tem que sair da teoria, seus filhos precisam sair dessa teoria e viver essa verdade, tomar posse dessa verdade, né? Então, se a gente não testemunhar, se a gente não relatar o que Deus está fazendo, né? Se a gente não relatar dessa vida íntima com Deus, dessa estreitez, desse vínculo, desse amor de Deus, dessa relação próxima, que Ele está presente, que Ele não nos deixou, que Ele está conosco, né? Que não tem separação, mas muito pelo contrário, né? Fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Então é isso, trecho que é muito querido. Não sei mais nem o que falar. Então é isso, né? A gente ser esse fiel relator e comunicar, não guardar. Porque ele manifesta, não é para a gente ficar guardando, né? Mas é para transbordar, pôr para fora essa verdade, né? A verdade desses bens, desse amor de Deus, dessa vincularidade, dessa união, né? Com o querer de Deus, comunicar tudo isso às demais criaturas. Né? As almas precisam conhecer isso, essa verdade, né? Amém, Fiat.